Olá, bem-vindos ao SMEDcast de hoje, programa da Secretaria Municipal de Educação de Bento Gonçalves, que em 2024 tem o objetivo de mostrar os projetos escolares tradicionalmente apresentados no final do mês de outubro. Eu sou a professora Adriane Zorzi, secretária municipal de Educação de Bento Gonçalves. Eu sou a professora Adriana Razia, coordenadora pedagógica. Neste ano, os projetos estão sendo apresentados pelas escolas através de uma entrevista, com um olhar pedagógico voltado à temática da Secretaria Municipal de Educação, rumo à sustentabilidade por espaços e tempos criativos e inclusivos. Os encontros estão divididos em 2 blocos. O primeiro, voltado ao projeto norteador e às principais atividades realizadas durante o ano letivo pelas escolas. E o segundo e último bloco será de perguntas rápidas, com respostas curtas e direcionados às percepções da equipe gestora. Hoje, estamos recebendo no nosso SMEDcast a Escola Municipal de Ensino Fundamental Especial Caminhos do Aprender. Estão aqui conosco a diretora Gisele Zagonel Piccoli e o vice-diretor Rodrigo Garcia. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, secretário. Quero agradecer primeiramente o presente que nós recebemos da comunidade da Escola Caminhos do Aprender, uma linda obra de arte. Muito obrigada. A gente que agradece esse presente, então ele significa muito da jornada desse ano da escola. Aqui estão os dedinhos, as mãos de todos os professores que ajudaram a escola nos seus projetos esse ano. E o símbolo da escola, né, que simboliza em Libras o símbolo de coleguismo. Então, eu acho que é uma obra que representa muito o que é a escola nesse momento e os funcionários e profissionais que estão fazendo parte desse caminho. Muito bem, muito obrigada. Hoje, então, nós vamos conversar sobre o projeto Escola Municipal de Ensino Fundamental Especial Caminhos do Aprender, Espaços Sustentáveis, Inclusivos e Criativos. A escola de vocês, ela trabalha com um público que tem necessidades e especificidades individuais, a gente pode dizer, né? De que forma a qualificação dos profissionais, ela auxilia para dar conta dessas demandas na escola? Eu acho que é uma parte fundamental. Todos têm que estar preparados para receber o público qualquer que ele seja, tanto numa escola regular quanto numa escola especial. E nós víamos nas formações que a gente participava que era uma dificuldade, às vezes, dos monitores, dos professores que não sabiam lidar com algumas demandas. Então, nós conversamos e fomos mapeando quais eram as maiores dificuldades e aquilo que a gente precisava, de fato, sanar para que o atendimento fosse o melhor possível. Então, pensando nisso, nós buscamos algumas formações, tanto para os professores, quanto para a equipe diretiva, quanto para as funcionárias. A primeira formação que a escola fez foi no início do ano, onde nós chamamos algumas entidades, como a DEF e o TEACOLE, para dar uma formação para os nossos profissionais. No quesito do manejo, como seria o manejo em algumas situações da escola, como alunos que são cadeirantes, ou mesmo manejo de crise, como atividades do dia a dia mesmo, como levantar uma criança, como auxiliar ela em algumas situações. Foi bem produtivo. Dá até para mencionar, que foi um trabalho compartilhado, porque essa formação que a gente conseguiu dar para os professores e para os monitores, principalmente, foi uma formação que teve na SMED, no CEMAPA. O pessoal do TEACOLE e mesmo as gurias da DEF que foram lá, deram uma formação para nós, equipe diretiva. A gente percebeu que faria sentido também na escola, a gente conseguiu o contato, conseguiu fazer esse trânsito deles para também fazer essa formação para nós na escola. E deu hiper certo, talvez tenha sido assim como a primeira formação, talvez aquela que gerou mais frutos assim positivos em relação à equipe. E até essa relação com o TEACOLE que a gente tem foi uma relação que começou ali, mas ela teve outros frutos depois. Nós intensificamos a nossa relação com eles, pedindo ajuda, pedindo até um suporte na produção de material. A gente produzia algum material e perguntava, faz sentido para vocês, está de acordo? A gente criou uma relação ali com o TEACOLE que foi bem positiva e que gerou outros momentos de ajuda para a escola.
Uma das coisas também bem positivas foi o dentista, né? A gente tem, como nós temos os treinos de atividade de vida diária, a gente tem uma dificuldade muito grande na questão da escovação, principalmente com as crianças dentro do espectro autista. Eles têm uma resistência bem grande à escovação. Então, o dentista da rede foi na escola, que é o dentista que atende as crianças com necessidades especiais na rede. Ele foi lá fazer também um treinamento de como fazer esse manejo da escovação adequada com as crianças. Deixa eu ver o que mais que teve, que tu te recorda, Rodrigo? Eu acho que essas duas formações foram importantes. Outra coisa, em relação ao que vocês falaram, guris, acho que seria importante frisar também, alguns professores que chegam lá são muito qualificados, tá? Muito qualificados, às vezes têm currículos assim que até são invejáveis, né? Entretanto, eles não conseguem se adaptar à realidade da escola. Isso também a gente vê como um fator positivo, né? Que a gente sempre conversa e tenta mobilizar o professor e aproveitar toda aquela formação que eles têm, né, em prol da escola, em favor dos alunos, em favor da equipe, uma forma assim de agregar, né? Eles ficam muito assustados por causa do nosso público, né? Como a gente falou, o público formado por autistas, são 17 autistas e 5 surdos, e por vezes eles ficam muito assim, até, né, impressionados por esse público e desprovidos de todo aquele conhecimento que eles têm sob o ponto de vista da prática, né? Eles não conseguem aplicar aquilo tudo que eles aprenderam, né? Ou dentro daquela formação que eles têm. Quer dizer que eu acho que, sob o ponto de vista assim, da formação, são professores qualificados, mesmo as gurias, as monitoras, mas por vezes assim, a gente sempre precisa adequar para a nossa realidade. Fazer com que eles consigam aproveitar essa formação toda em favor dos alunos, em favor da equipe em geral. Até nas formações, nas pedagógicas, a gente às vezes tem que lembrar eles que eles têm o conhecimento. Que às vezes eles têm tanto medo de como fazer aquilo que acaba não fazendo. Vai lá e faz do jeito que tu acha que é o correto. Porque eles têm o conhecimento. Então, às vezes, a formação ela está no sentido também de encorajar o professor, de que ele é capaz de fazer aquilo. De ser, olha, não precisa ser uma coisa complexa, é algo do simples. Então, a gente vê que é fundamental a gente conversar e instruir, porque eu acredito que nada é demais. Nunca é demais a gente fazer uma fala. Às vezes, como é que é? O óbvio precisa ser dito. A Adra, essa semana, enfim, foi na escola resolver alguns problemas e é uma fala que ela fez que é verdade. Às vezes o óbvio precisa ser dito, porque a gente pensa, a pessoa já sabe. Às vezes a pessoa não sabe. E essas inseguranças a gente até conseguiu sanar, eu acho que foi no final do primeiro semestre ali, teve a elaboração daquele plano de prevenção para a crise autística. Isso, a escola ela produziu um manual para antecipação e prevenção de crise autística. Porque a gente entendeu, ouvindo nas formações que a gente ia na SMED, que as monitoras tinham muitas dúvidas e muitas monitoras nem sabiam o que era autismo. Então a gente viu que era importante a gente criar um manual com uma linguagem acessível, que elas entendessem o que é o autismo, quais são os níveis do autismo, como que eu posso prever uma crise, como eu tenho que estar atenta para antecipar alguns gatilhos que podem gerar uma crise. Então a escola fez um manual, esse manual está disponível tanto para os professores quanto para as monitoras, para no momento de dúvida eles poderem irem lá e tirar aquelas dúvidas. Inclusive, essa foi uma das coisas que a gente fez em parceria com o Teacolhe. A gente produziu um manual, depois a gente pediu para eles olharem, ver se eles queriam dar alguma sugestão ou tinham alguma ideia para a gente, e foi bem produtivo. E que se estendeu para toda a rede, né? Porque foi uma fala até da Gi e foi ministrada para todas as monitoras da rede, né? Gestos e códigos ali que são imperceptíveis para aqueles que não estão dentro da escola, que a gente percebe, e foi possível ser colocado no papel e a Gi conseguiu verbalizar isso para as monitoras. Ouvindo vocês, a gente percebe que vocês já criaram uma rede, né, com entidades, enfim, com a comunidade. Como é que é esse intercâmbio com as escolas de ensino fundamental, as demais escolas, pensando no benefício de alunos que têm o transtorno do espectro autista, mas que não estão na escola Caminhos e estão em outras escolas? A escola, ela, como a gente estava falando anteriormente, ela participou de algumas formações que foram ministradas pela Secretaria de Educação, né, pela SMED. E numa dessas formações, a Ana Rosemary era uma palestrante, e ela me deixou bem inquieta, bem incomodada, digamos assim, com o ego um pouco ferido.
Porque quando a gente fala de escola especial, todo mundo fala da escola especial como sendo um espaço de segregação, que uma escola que é à parte. Mas nós não somos uma escola que está à parte, nós somos uma escola que faz parte, nós fazemos parte desse município e da rede. Então, aquilo começou a me inquietar. E uma das coisas que ela falava era: quem aqui estudou com alguém que tinha alguma deficiência? Levanta a mão. E era sempre poucas mãozinhas levantadas, assim. E aquilo começou a me gerar uma inquietação. E a gente conversando, era uma das coisas que a gente, lá no ano passado, a gente também, mas isso na classe de surdos, a gente conversando. Essas crianças, elas vão sair daqui para onde? Elas têm que saber e conhecer uma outra realidade que não seja essa escola. Porque a caminhada na educação delas não pode terminar aqui no final do ensino fundamental. Elas têm que saber que tem um caminho que elas podem percorrer. E a gente pensou no passado, até foi o Ellen Keller, né? Isso. Que a gente pensou, porque é uma escola que eles vão sair daqui, vão poder fazer o ensino médio. Isso a gente pensando nos alunos surdos. E aquilo, depois daquela palestra, ficou dentro da gente, a gente inquieto, pensando, e por que a gente não faz intercâmbio com as nossas escolas da rede? Por quê? Porque a gente só vai incluir se a gente conviver. E a gente, conhecendo, a gente perde os medos, a gente se desfaz daqueles tabus, a gente quebra alguns preconceitos. Então, nós buscamos dentro da rede algumas escolas que eram pessoas que a gente já conhecia, tinha alguma amizade, e nós propomos: olha, quem sabe a gente faz um intercâmbio entre escolas. E a primeira escola que a gente propôs foi a professora Agostino Brum, que foi uma escola que eu trabalhei, que é a escola do Rodrigo, que ele ainda trabalha lá. E eles toparam. Então, a gente fez um intercâmbio entre alunos da nossa escola e do Agostino Brum. Deu para perceber assim a sensibilidade dos alunos e mesmo dos professores da equipe diretiva do Agostino Brum, e com certeza a gente pode estender isso para outras escolas, né? Quando a gente conseguir, óbvio que agora a gente já está no último trimestre, já estamos no final, né? Pro ano que vem, de repente, a gente até já previu, já rascunhou alguma coisa, e de repente estender um pouco isso para outras escolas, né? E teve uma sensibilidade assim da equipe, do Agostino Brum, dos professores, dos alunos e de outros alunos de outras turmas que não participaram desse intercâmbio e que manifestaram também o interesse de participar, de conhecer a escola, né? De perceber a integração, né? dessa diversidade que a gente tem dentro da nossa escola, e eles se identificarem dentro da própria escola, né? Do próprio Agostino Brum, assim como das outras escolas, que tem alunos de inclusão. Óbvio que nem todos, de repente, têm o nível de suporte que é para a nossa escola. Mas, de repente, lá pelas tantas, né, essa sensibilidade em relação às famílias, né, de que tem um espaço que é a nossa escola, que é a Escola Caminhos do Aprender, e, de repente, tem um melhor aproveitamento desses alunos que estão na escola regular, de repente, iniciar um processo de transição para a nossa escola, né. Talvez seja um caminho, né. A nossa ideia é que as pessoas conheçam a escola como uma escola. Nós queremos que as pessoas identifiquem que lá é uma escola, que o nosso trabalho é pedagógico e que os nossos alunos são alunos como qualquer outros. Foi muito bonito ver as crianças treinando a Libras, querendo se comunicar, buscando uma maneira de se comunicar, de entenderem que a Libras é a língua deles, de saber que por mais que eles falem de uma maneira diferente, que se comunicam de uma maneira diferente, eles são crianças que nem eles, têm gostos iguais, gostam de jogar o mesmo jogo, enfim, foi muito bonito de ver. E foi muito bonito de ver a forma respeitosa como os alunos trataram nossos alunos. Muito. A gente preparou bem esse terreno lá junto com o Agostino e deu muito certo. A gente teve a visita também de 3 alunos da escola Anselmo Piccoli, que foi nos visitar. 3 alunos do 7º ano, através da rede também, foi o Luiz que fez o contato conosco ali. Eles fizeram uma maquete, provavelmente deve estar em curso esse projeto dentro da escola Anselmo. Eles fizeram uma maquete sobre acessibilidade. E a gente conversou, abriu a escola para eles, óbvio que de uma forma muito respeitosa com os nossos alunos, com os nossos profs, de uma forma muito discreta. Ninguém sabe disso, os profs não sabem, ninguém sabe, mas eles foram, andaram por ali, a gente foi conversando, mostramos a biblioteca, falamos que a gente tem um aluno cego, falamos que a gente tem 5 alunos que são alunos surdos, o nível de suporte 3 de autismo também, o autismo severo. Boa parte do nosso público, né, é um público que é, digamos assim, que não se enquadraria dentro dos padrões da escola regular, e estão ali conosco também. E foi muito proveitoso também essa conversa, esse bate-papo com 3 alunos do 7º ano da escola Anselmo Piccoli, que foram lá nos visitar. E foi muito bonito também, porque eles se mostraram verdadeiramente interessados naquilo. Eles não foram lá só fazer um trabalho.
Eles queriam entender, foi bem bonito. E eles se identificaram, assim, um tem um primo, identificaram um amigo, e eles, né, isso estava muito, assim, internalizado neles, mas eles não externam, né, não falaram. Quando a gente foi conversando, mostrando ali os recursos, que eles queriam muito saber dos recursos, mas o que é usado para o autismo? O que é usado para os surdos, né? Eles identificaram, esses 3 alunos do Anselmo, identificaram um aluno da nossa escola que frequentou a escola regular, não se adaptou, teve essa transição pacífica junto com a família e deu hiper certo, ele está lá imerso já na nossa escola. A gente se emociona junto com vocês com esses relatos e acompanhamos pelas redes sociais esse intercâmbio. E a gente sabe o quanto significativo foi para as crianças da Escola Caminhos, mas talvez principalmente para as crianças da Escola Agostinho Brum. E é importante a gente fomentar isso e ampliar para o próximo ano, pensar em novas visitas, né, envolver outras escolas. E também a preocupação que vocês têm que a Escola Caminhos seja olhada como uma escola, porque a Escola Caminhos do Aprender é uma escola e tem uma preocupação pedagógica. E pensando nessa intencionalidade pedagógica, a gente gostaria de que vocês nos contassem um pouquinho de que forma o projeto Horta Escolar auxiliou para o desenvolvimento, né, para o desenvolvimento das habilidades que são específicas do público de vocês, para consolidar os hábitos alimentares dessas crianças. Sim. Antes disso, Gi, só fazer uma observação, secretária. A nossa primeira aquisição, quando a gente assumiu a escola em setembro do ano passado, fez há recém um ano, a primeira aquisição foi a placa. E nós não tínhamos uma placa. Sim. Era uma placa, a placa da escola foi a primeira aquisição, a gente fez os 3 orçamentos bonitinhos, a gente adquiriu uma placa ali com a identificação, MF Caminhos do Aprender, com o nosso símbolo, que está aí na mesa de vocês através dessa obra de arte. Mas foi a placa ali de identificação da escola como escola, que a gente não tinha isso, né? Era simplesmente ali a Casa Azul ao lado do ginásio, era a referência. Agora tem a placa ali, e número. E não, isso. Então, a Horta Escolar, ela é um projeto querido nosso, da escola, porque ela abrange todas as turmas da escola. A nossa ideia no trabalhar com a Horta Escolar é eles verem todo o processo da onde a comida vem, porque muitos têm muitas restrições alimentares. Muitas crianças, então a nossa ideia com a Horta Escolar é eles verem, colocar semente, ver aquela sementinha germinar, ver que aquilo vai dar um fruto e fora isso trabalhar pedagogicamente atividades relacionadas em sala de aula. Então nossas profs, elas fizeram trabalhos lindos já nesse sentido em que apresentando novas frutas, novas texturas, novos aromas, novos novos cheiros, enfim, para aquelas crianças irem se acostumando com aqueles alimentos para, quem sabe, algum dia consumi-los. A gente sabe que não é algo que vai ser da noite para o dia, mas tem que ser começado de alguma forma. E a gente viu a horta como uma possibilidade de começar esse trabalho, tanto para os alunos autistas quanto para os alunos surdos. Inclusive, a gente retomando a fala do intercâmbio, uma das atividades do intercâmbio que a gente fez com o Agostinho Brum foi começar a nossa horta escolar. Eles fizeram sementinhas ecológicas, plantaram sementinhas e eles tiveram que cuidar dessa sementinha um mês para poder levar lá na nossa escola e poder fazer o plantio junto com os nossos alunos na nossa horta escolar. Então, quando esses alimentos estiverem prontos, vai ter uma mãozinha de outra escola, de outra criança lá naquele trabalho junto com dos nossos alunos. A culminância foi a plantação feita pela turma do Agostinho, junto com os nossos alunos surdos. Isso. Ali com o nosso 8º ano e o 5º ano, né? Que são os alunos surdos. E é importante frisar também, né, a participação dos professores nas monitoras nesse processo. Eles abraçaram qualquer projeto que a gente pensa e joga para eles ali, né? Eles são os artífices, são os profs, né? E os monitores que estão sempre junto ali, colaborando com tudo da melhor forma. Como eles abraçam os projetos, todos eles, mesmo as formações, quando a gente sugere, né, uma pedagógica no CEMAPA, quando a gente sugere uma sessão de estudo no CEMAPA, eles sempre topam, são parceiros, assim. A nossa equipe é uma equipe, graças a Deus, assim, uma equipe fechada e
e que sempre nos dão retorno, E também a horta escolar, ela é uma maneira da gente estar inserido num projeto que a gente acha bem bonito, que é o Ciências para a Vida, que é um projeto da Secretaria, que nos cedeu as mudinhas para a gente plantar também, e nós acreditamos que nós, enquanto escola, nós podemos participar de todos os projetos possíveis. Então, cada projeto que a Secretaria diz, estamos fazendo tal projeto, a nossa escola vai participar. Porque da maneira deles, do jeito deles, eles podem, eles conseguem, eles têm direito de participar, assim como qualquer outra criança. E falando em projetos, né? Vocês, este ano, que foi o ano das Olimpíadas, realizaram na escola também o projeto Jogos Olímpicos 2024, Minha Camiseta Olímpica, com a turma dos alunos dos autistas, e Jogos Olímpicos 2024, explorando o corpo e a imaginação, com a turma dos surdos, né? De que forma essas iniciativas contribuíram, enfim, para o engajamento e o desenvolvimento desses alunos? Eu particularmente, assim, como professor dos surdos, eu já tinha uma apresentação pronta de 2 anos atrás, quando teve a Surdo Olimpíadas em Caxias, né? Uma cidade vizinha, a gente conseguiu o transporte da SMED, a gente passou um dia lá, foi um dia maravilhoso, e ficou ali aquela apresentação que eu tinha feito com eles há 2 anos atrás. Eu queria ter muito reavivado isso com eles em algum momento, e a gente aproveitou as Olimpíadas de Paris para reavivar essa apresentação que eu tinha feito lá atrás, dentro desse projeto interdisciplinar, junto também com não só o 8º ano, mas também o 5º ano, e que tivesse algo prático, né? Não só teórico, como tinha sido lá atrás, né? Pelo menos deles, a produção deles lá atrás foi teórica e eles assistiram os jogos, né, em Caxias, mas que dessa vez fosse o caminho inverso, né? Que eles fizessem a prática e deixassem a teoria só para a televisão e para o Prof. Rodrigo. E foi muito bom, assim, foi muito bom mesmo, eles se engajaram, a gente fez as estafetas, né, que foi Uns jogos adaptados. Uns jogos adaptados, assim, foi muito legal. Aqui eu peço licença para mencionar o nome da professora Andréa, que colaborou muito também com o projeto, e o professor Diego, de Musicalidade e Educação Física também, que fez ali as adequações para a educação física, né. Como ele não é professor deles, ele só foi ali o meu suporte técnico ali, digamos assim, para esse projeto que deu hiper certo. Foi muito importante para eles. E a gente conseguiu identificar dentro desse projeto aí das estafetas dos alunos surdos a dificuldade deles, assim, em relação à postura, né? Infelizmente, junto com a surdez vem uma falta de bagagem até corporal deles, né? Eles não têm esse incentivo, enfim, a gente não sabe como é que são internamente, as questões familiares mesmo e o raio de amizade deles também, que proporcionam para eles esse tipo de atividade física que a gente proporcionou ali, e até a dificuldade deles em locomoção, assim, até essas coisas a gente conseguiu ali identificar, né? Não como um problema, mas como algo assim a ser trabalhado na escola, né? A gente até passou isso para o professor Paulo de Educação Física, para ele, de repente, né, em algum momento, dentro da disciplina dele, tentar adaptar algumas atividades da disciplina, assim, algo mais, assim, de movimento, né? Algumas dificuldades motoras. Dificuldades motoras. De equilíbrio, a gente percebeu algumas coisas. Nesses jogos a gente conseguiu identificar algumas dificuldades motoras e a gente diz, nossa, eram habilidades que já deviam estar concretizadas já. E a gente percebeu que talvez a gente tivesse que voltar um pouquinho e rever algumas coisas. O Rodrigo citou o professor Diego, então nosso professor de Educação Física também do turno da tarde e algumas turmas da manhã, que são as turmas de autistas, ele fez o outro projeto que era das camisetas olímpicas. A ideia dele era que as crianças tivessem uma produção própria. Então nós conseguimos, com um apoio do SIC, conseguimos algumas camisetas totalmente brancas, nós compramos tintas para tecido e ele junto com as crianças buscando aquilo que a criança gostava, as habilidades que a criança tinha, cada um produziu a sua camiseta para assistir os Jogos Olímpicos usando as cores de países que participavam das Olimpíadas. Mas não necessariamente a camiseta tinha que ser igual à da seleção daquele país, enfim, mas que tivesse aquelas cores e fosse algo que a criança conseguisse e que gostasse. E nós temos uma criança lá, que eu não vou citar o nome, obviamente, mas ele adorou tanto aquela camiseta que vira e mexe ele vem para a escola com a camiseta, ela é das cores da camiseta da Espanha, só que é um dinossauro, o hiperfoco dele é em dinossauros. Então o prof fez
com um baita de um dinossaurão aqui na frente. Ele adora aquela camiseta. Vira e mexe, os pais mandam uma fotinho pra gente dele em casa com a camiseta, ou ele vem com a camiseta pra escola. Foi um projeto também muito bonito mesmo. De que forma a gestão escolar sistematizou as AVDs para que essas crianças pudessem desenvolver essas habilidades diárias para a vida delas? Nós buscamos sistematizar os treinos de atividade de vida diária para poder mensurar a evolução ou não das crianças e ver onde que estavam as dificuldades dela. Esse foi outro trabalho conjunto com o Teacoli. A gente, lá no início do ano, nós buscamos eles porque a gente entende que as atividades de vida diária elas estão dentro do nosso currículo, mas nós não somos terapeutas ocupacionais. Então a gente fomos atrás do terapeuta ocupacional lá no Teacoli e dizemos, nós fizemos essa tabela, nós separamos a atividade em etapas para que eles fossem pouco a pouco consigam fazer isso, se sentirem confiantes, terem aquele momento, eu consigo ir adiante, ou mesmo para o professor conseguir ver, ele tem uma dificuldade em abrir essa torneira. Lá na sala de aula, aquele professor vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que treinar o movimento de alguma maneira dentro da sua atividade pedagógica, dele fazer o movimento de abrir a torneira para que ele possa abrir aquela torneira. Então foi uma das coisas bem importantes mesmo desse ano. E o aceite da família, né? A participação da família também foi fundamental. Eles assinaram uma autorização ali que a gente poderia fazer os treinos de AVD na escola. Isso foi importante. Muito importante e emocionante ver esse olhar que vocês têm com a escola. Quando vocês trazem que a primeira coisa que vocês fizeram foi colocar uma placa para dizer que lá era uma escola e que este espaço educacional tem o mesmo direito e tem as mesmas obrigações e tem as mesmas crianças que nós temos em outros espaços, mostra que sim, realmente essas crianças estão incluídas e que tem gente olhando por eles. Parabéns. Obrigada. Nós finalizamos agora a primeira etapa da nossa atividade e vamos para a nossa segunda etapa, que é o bate-bola. Vamos lá? Pensando em 2024, um momento especial. Para mim, foi a primeira mostra cultural da escola. Eu acho que os treinos de AVD foram fundamentais assim, em 2024 para a nossa escola. Um desafio. Foi mudar a minha cabeça de professora para gestora. Foi um pouco difícil eu me desapegar da sala de aula. Criar projetos que creio que vão ser muito longevos dentro do Caminhos do Aprender. Os projetos 2024, com certeza, vão para frente aí, 2025, 26, 27 e aí por diante. Algo para melhorar em 2025? Para melhorar, eu acho que nós podemos aprimorar alguns projetos que nós começamos e também a relação com as entidades do nosso público. E algo para repetir em 2025? Eu acho que a mostra, eu acho que tem que ter uma segunda mostra cultural da Caminhos. Um desafio enquanto direção? Eu acredito que o maior desafio de uma gestão ou dos professores da sala de aula ou das monitoras é a comunicação. O nosso público ele é composto por autistas e é composto por surdos. Então, os nossos dois públicos, a gente tem alguns entraves comunicacionais e que a gente tem que vencer essas barreiras. Acredito que seja o maior desafio. E para a gente finalizar, uma alegria enquanto gestão escolar. O retorno dos professores e dos alunos ali, sem dúvida, né? Aquela mãozinha do WhatsApp ali agradecendo ali é muito importante, assim. Agradeço imensamente a presença de vocês hoje e parabenizo pelo trabalho que está sendo realizado na Escola Caminhos do Aprender, o engajamento, a preocupação e o olhar que vocês têm com os nossos alunos. Gratidão a toda a comunidade da Escola Caminhos do Aprender. Agradecemos a Amante, Atmosfera de Negócios, pela cedência dos espaços para que pudéssemos realizar as gravações do SMEDcast.